Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 1. Prólogo. Esforços nunca te traem. Uma citação que tem sido amplamente respeitada e repetidamente pregada em todo o mundo. Algumas pessoas consideram amplamente essa citação como um mantra pessoal a ser seguido ao longo de suas vidas, enquanto outras simplesmente zombam da citação como se fosse uma mera piada. Quero dizer, por que se esforçar quando você tem um pai super rico que fornece tudo o que você precisa? Casarão? Olá, papai, você pode me comprar uma casa? Carro novo? Papai tem um carro novo que eu realmente amo e queria saber se... Há também aqueles que vivem no luxo porque simplesmente têm sorte, como os que ganham na loteria. Quero dizer, quanto esforço é necessário para alguém ganhar na loteria? Parabéns, você ganhou 200 milhões. Como esforços nunca o traem se aplica aqui. É claro que, deixando esses exemplos de lado, houve muitos casos em que a citação se mostrou correta. Por exemplo, você viu o filme, Como se chamava? Direito à busca da felicidade. Foi o seu exemplo perfeito de esforços nunca traem. Foi uma história comovente sobre um pai sem teto morando na rua com seu filho e, mais tarde, por causa de seu puro amor e dedicação ao filho, conseguiu ter sucesso e se tornar um milionário. Muito tocante. Mas e eu? O que tenho a dizer sobre esforços nunca traem? Foi uma besteira total. Período. Esforços nunca traem? Eu só poderia simplesmente zombar de uma noção tão ridícula. Quero dizer, com certeza, se você se esforçasse, com certeza obteria melhores resultados do que sua máfia normal, mas isso era realmente tudo? Seria esta a chave do sucesso? Não. Simplesmente não era. O ingrediente-chave para o sucesso foi o talento. Não importa quanto esforço você coloque em algo, você nunca será capaz de superar a montanha intransponível conhecida como talento. Quero dizer, olhe para o futebol, por exemplo. Muita gente treinou tanto quanto Messi ou Ronaldo, mas no final não chega nem perto do seu nível. Não importa o quanto eles treinassem, não importa quanto suor de sangue e lágrimas eles colocassem, eles nunca seriam capazes de tocar seus tornozelos. Que tipo de besteira foi essa? Voltando ao assunto. Por que eu tenho tanto rancor contra a citação esforços nunca traem? Simples. Foi porque eu era um daqueles idiotas que acreditavam de todo o coração na citação. Veja bem, meus pais morreram quando eu tinha 14 anos. Algum bastardo ficou bêbado e os atropelou. Eu não conseguia me lembrar quantas vezes chorei até dormir por causa do acidente. Meus pais não tinham irmãos, e meus dois avós, materno e paterno, já haviam deixado o mundo, deixando-me órfão. Felizmente, eles tinham dinheiro suficiente em sua conta bancária para durar até o fim da escola e, portanto, estudei como se a vida dependesse disso. Quero dizer, literalmente foi. Eu estudaria horas e horas a fio, apenas para poder me matricular na prestigiada universidade e mais tarde encontrar um emprego adequado para mim. Mas espere. Como eu poderia pagar para ir para a universidade? Quero dizer, a universidade geralmente custa muito dinheiro. Um empréstimo bancário? Eles emprestariam a alguém que não tinha pais nem bens? Bem, eu tentei, mas no final fui rejeitado pelo governo. Mas havia uma maneira. Uma bolsa de estudos. Se conseguisse uma bolsa de estudos, poderia frequentar a universidade sem pagar um único centavo. Felizmente, a única universidade perto de mim, ofereceu um programa de bolsas perfeito para mim. Um dos meus professores ouviu dizer que eles oferecem apenas uma bolsa de estudos por ano para as pessoas da escola que frequentei. Mas isso foi o suficiente para mim. Se eu estudasse bastante e alcançasse uma pontuação alta o suficiente, havia definitivamente uma chance. E então eu estudei tanto que todos os amigos que fiz ao longo dos anos se afastaram. Mas eu estava bem com isso.
Desde que eu pudesse frequentar a universidade, eu poderia fazer todos os amigos que eu quisesse, era o que eu pensava na época. Mas olhando para trás agora, eu só conseguia rir de como eu era ingênuo naquela época. Graças a todo o esforço que fiz consegui ficar no percentil 1% nos exames nacionais, mas no final, a bolsa que eu tanto desejava nunca veio. Curiosamente, só descobri mais tarde que aquele que conseguiu a bolsa era na verdade inferior ao meu. Aparentemente, seu pai era uma pessoa altamente influente e o ajudou a garantir a bolsa de estudos para ele. Essa bolsa deveria ter sido minha. Todas as noites sem dormir e dias solitários que passei se tornaram inúteis. O que é ainda mais frustrante foi o fato de que o pai podia pagar totalmente para enviar seu filho para a universidade sem uma bolsa de estudos. Já que você pode pagar, por que não dá para alguém que realmente precisa? Eu queria me candidatar a bolsas de estudo em outras universidades, mas todas ficavam fora da minha cidade e eu não tinha dinheiro para me mudar. Àquela altura, tendo esgotado todas as economias da minha família, eu estava muito pobre. Eu mal conseguia me alimentar com empregos de meio período. Como eu poderia estudar em outra cidade onde o aluguel estava acima do que eu poderia pagar? E, assim, sem escolha, larguei todos os meus estudos e continuei frequentando empregos de meio período. Eu lentamente afundei na depressão e encontrei uma rota de fuga em comida, mangá e web novels. À medida que ganhei peso e ganhei mais quilos a cada dia que passava, tornou-se cada vez mais difícil para mim continuar indo para empregos de meio período, pois sempre ficava sem fôlego depois de ficar em pé por mais de 10 minutos. Felizmente, encontrei um novo hobby: escrever romances na web. A princípio, considerei isso um hobby para passar o tempo, mas depois, à medida que mais e mais pessoas começaram a ler meu romance, um fogo que há muito se extinguiu acendeu-se dentro de mim, levando-me a continuar escrevendo. E eu consegui. Meu primeiro romance foi um sucesso e o dinheiro começou a entrar. Descida do herói. Descrição: Cifer, um menino órfão de uma vila pobre, espera um dia se tornar um herói e embarca em uma jornada difícil para lutar contra todas as adversidades e se tornar um herói. Avaliação: 4,7, 513 comentários. Visualizações: 5,5 milhões de palavras, 1,3 milhão. Claro que era sua história típica de Hero vs Demon King, mas o que eu poderia dizer? Contanto que eu goste e ganhe dinheiro, vai servir, certo? Pelo menos foi o que pensei no início, mas com o passar do tempo e com o lançamento de meu segundo e terceiro romances, percebi que lentamente perdi o interesse. Não era porque eu odiava escrever, não, era simplesmente por causa do que fui feito para escrever. Por estar atendendo aos meus leitores, aos poucos comecei a me afastar do que gostava de escrever. Comecei a escrever coisas que não gostava. Por exemplo, as pessoas adoravam fanservice, mas era muito desconfortável do ponto de vista do escritor. Especialmente para uma virgem como eu. Felizmente, tive a internet para me ajudar, mas foram coisas assim que fizeram minha paixão pela escrita diminuir. Quero dizer, quem gostaria de escrever sobre colocar pepino na boca? Certamente não eu. E embora eu tenha feito exatamente o que meus leitores pediram, além do primeiro romance, nunca encontrei meus romances fazendo sucesso. E aqui estava eu hoje olhando fixamente para o meu laptop. Clique, 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 clique. O som monótono da digitação do meu teclado ecoava dentro do meu quarto. O mesmo padrão chato repetido como qualquer outro dia. Acordar. Tipo. Comer. Tipo. Repita. Terminando minha última frase, pressionei o botão salvar no canto superior direito da tela e cliquei em enviar. Suspirar. Deixando escapar um longo suspiro, eu olho atordoada para o meu teto. Por quanto tempo terei que continuar fazendo isso? Balançando minha cabeça amargamente, eu olho para a seção de comentários do meu romance. Gogui 85. O Gautor-san, sinto que sua escrita está ficando cada vez pior. Veebou, respondendo a Gogui 85, concordo totalmente com você.
Este romance tinha muito potencial, mas sinto que ultimamente a história começou a descarrilar. Truck Driver, eu concordo totalmente com você, cara. Existem muitos buracos na trama e Deus Machina. Está ficando ridículo. Boi Vondir, obrigado pelo novo capítulo. Twiligit Star, Dropedro. Bob Monster, ei, cadê as cenas Ekshi? Rosterboy 65, cara casado com Mary Sue. Ban. Foda-se. O que você quer dizer com minha escrita está piorando? Batendo na mesa com o punho, eu me enfureci com meu computador. Estou cansado dessa merda. Fechando o laptop, tentei me acalmar com força. Ficar com raiva não era bom para minha pressão arterial. Na verdade, gostei bastante do meu novo romance. Este romance foi fruto da minha frustração e desejo de tentar algo novo para que eu pudesse acender as últimas brasas remanescentes dentro do meu coração. Era uma história típica de fraco a forte, mas, ao contrário dos meus romances anteriores, este foi ambientado em um cenário futurista moderno. O pano de fundo da história começa em 1980, onde ocorreu o Grande Cataclismo. Um desastre de 3 estágios que atingiu a Terra, fazendo com que o mundo mudasse drasticamente. A primeira fase do Grande Cataclismo, mudança nas placas tectônicas em toda a Terra, movendo países de onde estavam anteriormente, resultando em tsunamis e terremotos, matando milhões no processo. A mudança repentina nas placas tectônicas fez com que o mapa-mundi mudasse permanentemente, havendo apenas uma massa de terra cercada por água. A segunda fase do Grande Cataclismo, enormes portais começaram a aparecer onde espécies desconhecidas que mais tarde foram identificadas como demônios e outras raças começaram a surgir. A princípio, eles eram dóceis, mas assim que consideraram a humanidade fraca, começaram a se espalhar por todo lugar. Mas com grandes desastres vêm oportunidades. Conforme os portais apareceram, a humanidade conseguiu ter acesso à humana. Uma força especial que perdurou por toda a atmosfera e se originou de outros mundos. Isso permitiria que os humanos fizessem coisas que só poderiam ter sonhado em fazer no passado, como convocar bolas de fogo ou cortar metal. Por fim, a terceira fase do Grande Cataclismo, isso acontece perto do final do romance, e foi quando as forças do mundo demoníaco começaram uma invasão em grande escala da Terra. 10 anos após o segundo cataclismo, 3 facções governaram o mundo. A facção demoníaca, a facção humana e a facção fantasia que era composta por orcs, elfos e anões. A facção fantasia era uma espécie de aliança entre elfos, anões e orcs. E isso porque eles foram praticamente forçados a entrar em um. Os demônios eram a manifestação da ganância. Eles foram criados com o único objetivo de devorar planetas. Eles começariam entrando em um planeta, então, com o passar do tempo, eles se reproduziriam como loucos, e lentamente, uma vez que ganhassem força suficiente, devorariam o planeta. Os elfos, orcs e anões eram todos refugiados e sobreviventes dos demônios, que já haviam conquistado seu planeta natal. A princípio, quando os elfos, orcs e anões chegaram à Terra, eles escolheram observar. Eles queriam ver se os humanos eram dignos o suficiente para se juntar à sua aliança para lutar contra os demônios. A princípio, eles ficaram muito entusiasmados com a perspectiva de ganhar um aliado em potencial, mas com o passar do tempo, sua empolgação se transformou em decepção, que mais tarde se transformou em desgosto. Para os orgulhosos elfos, os atos e esquemas egoístas que eles testemunharam durante os momentos sombrios da humanidade fizeram todos os pensamentos de colaboração desaparecerem, apenas para serem substituídos por total desdém. Para os orcs, o corpo fraco e frágil da humanidade os deixou totalmente desapontados e, portanto, os considerou desnecessários. E para os anões, a tecnologia primitiva da humanidade os fazia parecer macacos sem cérebro que vagavam exibindo seu poder e inteligência sem apoio substancial. No final, a facção demoníaca e a facção fantasia reivindicaram 3/8 da Terra, enquanto os humanos reivindicaram apenas 2/8 da Terra, tornando-os um grupo minoritário. Inicialmente, a história começa com o protagonista se matriculando na Loki,
uma escola especializada que foi criada pelo esforço de toda a humanidade, para formar guerreiros para defender as fronteiras contra os ataques de ambas as facções. Ele era o típico MC com um passado trágico. Os pais morreram devido à guerra nas mãos de demônios. Vingança contra demônios. E assim por diante. Era o que você esperaria de um MC. Foi minha obra-prima. Pelo menos foi o que pensei, mas olhando a seção de comentários, não pude deixar de me enfurecer. Quero dizer, como você se sentiria se o que você acha que é sua obra-prima fosse insultado? Terrível, certo? Deixando escapar um longo suspiro, tento mais uma vez me acalmar. Ultimamente, tenho tido problemas de raiva. A coisa mais simples poderia me deixar com raiva, o que só mostra como meus problemas de raiva eram ruins. Mas não poderia ser ajudado. Com o quão ruim minha vida era, eu estava fadado a desenvolver uma personalidade distorcida. Gu. Ah! Quando estava prestes a fechar meu laptop, uma dor repentina atingiu meu peito, mais precisamente meu coração. Apertando o peito, ajoelhei-me no chão. Com calças pesadas, forcei meu caminho até minha mesa. Preciso do meu remédio. Por causa das minhas más condições de vida, tomei muitos remédios. Havia um para minha pressão arterial, um para minha asma e outro para minha depressão. E agora eu estava procurando meu remédio para a pressão arterial. Por causa da minha explosão repentina, minha pressão arterial deve ter aumentado, causando essa reação. Então, contanto que eu pudesse tomar meu remédio. Gá! Caindo de joelhos, minha visão ficou embaçada. Estava começando a ficar cada vez mais difícil respirar. Ah, é assim que minha vida de merda termina. Essas foram as últimas palavras que escaparam da minha boca antes de eu descobrir que o mundo inteiro ficou preto. Chip, chip. Acordar-me do meu sono foi o som pacífico de pássaros cantando. Eu podia sentir levemente o sol quente e suave envolver todo o meu corpo, fazendo com que meu eu letárgico se sentisse mais enérgico. Abrindo os olhos, encontrei-me dentro de um apartamento de um quarto. Esfregando meus olhos para ter certeza de que ainda não estava dormindo, pisquei algumas vezes e mais uma vez olhei para o meu estranho ambiente. Eu não deveria estar morto. Foi o que pensei a princípio, mas vendo que ainda respirava e enxergava bem, pensei que talvez alguém tivesse me resgatado momentos antes de morrer, e agora eu estava em um hospital. Mas a cada segundo que passava, percebi que não era esse o caso. Por quê? Simples, foi porque uma grande tela apareceu bem na minha frente, assustando-me como a luz do dia. Estado. Nome, Handover. Classificação, G. Força, G. Agilidade, G. Resistência, G. Inteligência, G. Capacidade de mana, G. Sorte, I. Charme, G. Profissão, esgrima LVL.1. Capítulo 2. Eu reencarnei dentro do meu romance 1. Uma infinidade de perguntas surgiu em minha mente enquanto eu olhava fixamente para a tela flutuante na minha frente. Handover? Quem era aquele? Tanto quanto me lembro, meu nome era 1. Qual era o meu nome? Sentando-me na cama, um olhar vazio apareceu em meu rosto enquanto eu olhava atordoado para a janela à minha esquerda. Cabelo preto. Pele branca pálida. Olhos azuis como o oceano. O que se refletia na superfície da janela não era meu rosto, mas um rosto completamente desconhecido. Tinha feições bastante atraentes, mas não era um rosto que faria as pessoas gritarem, "Ele é tão bonito!" Olhos à parte, era um rosto bastante mediano. Um que você esqueceria depois de não ver por alguns dias. Passando para o corpo, este novo corpo era bastante magro, tinha alguma definição, mas definitivamente poderia ter um pouco mais de músculo. Mas este definitivamente não era o meu corpo, eu deveria ser gorda. No entanto, olhando para o reflexo no espelho, não podia negar que era eu quem estava controlando o corpo, pois cada vez que tocava meu rosto,
O reflexo na janela também mostrava o jovem refletido no espelho tocando seu rosto. Sentada na beira da cama, olhei para minhas pernas agora magras, que não via desde meus tempos de colégio, e me levantei. Tropeçando alguns passos, senti uma onda de dor passar pela minha cabeça quando comecei a sentir uma forte enxaqueca seguida por um caso severo de vertigem. Uma dor insuportável que eu nunca havia sentido antes engolfou todo o meu ser enquanto eu apoiava a minha mão na parede como um meio de sustentar meu corpo. Uf. Pelo que pareceram horas, passaram em segundos, e a dor diminuiu lentamente, deixando-me bufando e ofegante no chão, respirando fundo. Foi só depois de 10 minutos que finalmente consegui me levantar. Olhando ao redor da sala, uma sala decorada de forma simples estava diante de mim. O quarto estava mobiliado com as necessidades básicas que incluíam uma cama branca e limpa, uma velha e espaçosa mesa de madeira, um guarda-roupa alto e um pequeno banheiro. Ao olhar em volta, em cima da mesa, vi um estranho objeto parecido com um tablet. Estando desesperado por respostas, imediatamente fui até a mesa onde estava o objeto parecido com uma mesa, na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto caminhava, uma sensação estranha fez cócegas em meu cérebro, pois senti uma sensação de descontinuidade entre meus movimentos. No começo, eu pensei que talvez fosse devido à minha magreza repentina, mas na verdade, mais do que eu não estar acostumada a me mover devido à transformação do meu corpo, era mais como se eu não estivesse acostumada com esse corpo. Quase senti como se houvesse um atraso em meus movimentos. Mas conforme eu me movia gradualmente mais, o intervalo de tempo desaparecia lentamente. Não sei o que foi, mas talvez seja porque minha alma ainda não se acostumou com esse novo corpo. Bem, deixando isso de lado, havia uma coisa importante que eu precisava confirmar. Eu tinha um palpite sobre o que havia acontecido, mas precisava confirmar, e nada melhor do que através do tablet na mesa. Chegando antes do tablet eu toquei cuidadosamente na tela, e então... Informações holográficas uma após a outra começam a aparecer diante de mim, me assustando. Acalmando-me, olhei para a informação que foi projetada diante de mim. ID do usuário, Dover. Idade, 16. Foto, imagem holográfica de mim mesmo. Programa Hero Ano 1. Classificação escolar, 1750 de 2055. Potencial, Rank D. Profissão, espadachim. Eu vejo. Olhando para as informações em transe, deixei escapar uma risada amarga. Parece que eu reencarnei em meu próprio romance, e como um personagem aleatório que não tinha nada a ver com a história. Não o protagonista, mas uma multidão completamente desconhecida. Eu, o autor, obviamente deveria conhecer todos os personagens do romance, mas quem no mundo era Dover? Eu nunca criei um personagem assim. Mas, olhando como as coisas eram, eu provavelmente não deveria mais considerar este mundo um romance, pois estava literalmente respirando e me movendo dentro do que parecia ser o enredo do meu romance. Se você está se perguntando por que estou tão calmo nesta situação, é realmente simples. Eu odiava minha vida anterior. Durante meu último suspiro, percebi que realmente não me importava se morresse. Durante meus últimos momentos, a única coisa que pensei foi que é uma pena que eu morri assim. Não sei quando, mas em algum momento, eu já havia desistido da vida. Mas, estranhamente, parecia que eu tinha uma segunda chance na vida e como personagem de meu próprio romance inacabado. Embora seja uma verdadeira chatice, não reencarnei como protagonista. Na verdade, isso foi uma mentira total. Quem no mundo quer ser o protagonista? Mim? Ah! Você está louco? Por que diabos eu iria querer ser um tolo guiado pela justiça que atrai o perigo aonde quer que vá? Acabei de ganhar uma nova vida, por que diabos eu a jogaria fora assim? Eu não sou estúpido. Embora eu tenha ciúmes de seu pretenso harém. Quero dizer, eu as fiz lindas, mas quem se importa?
Eu permaneci virgem por todos os meus 32 anos de vida, então não vai doer se eu permanecer virgem um pouco mais. Deixando minha virgindade de lado, este mundo tem magia e habilidades. De jeito nenhum eu iria gastar meu tempo flertando com garotas quando eu poderia passar o tempo praticando magia. Eu já podia me visualizar lançando enormes bolas de fogo. Apenas o pensamento me faz sorrir. Quero dizer, como eu poderia não estar animado? Eu vim de um mundo onde a magia não existe, e agora que tenho acesso a ela, com certeza vou aprender. Mas espere. Considerando como eles colocaram meu potencial como rank D, isso significaria que eles avaliaram meu talento como baixo ou médio, na melhor das hipóteses. Não há como eu sobreviver ao terceiro cataclismo com esse baixo nível de talento. Colocando minha mão no meu queixo, eu imediatamente comecei a planejar meu futuro. Embora meu talento seja baixo em comparação com os outros dentro da fechadura, se levarmos em conta que um talento de rank D é extremamente procurado em outras academias, eu provavelmente poderia viver confortavelmente depois de me formar na fechadura. Mas, se eu pegasse a semente do limite, eu poderia remover permanentemente meu limite, mas isso afetaria o protagonista. Na verdade, considerando o fato de que seu talento já foi classificado como SSS, não deve ser um problema se eu entender, certo? Só percebi agora, mas não criei um personagem totalmente trapaceiro? Deixando a Seed of Limit de lado, eu dei a ele o maior talento possível e também dei a ele o melhor equipamento. Isso não é um pouco injusto demais? Agora que eu estava no romance, pude ver o que os leitores estavam dizendo sobre o protagonista ser um pouco dominado. Sim, eu preciso reequilibrar o protagonista. Definitivamente não é uma desculpa que eu inventei para que eu pudesse pegar alguns dos equipamentos para mim. Calçando os sapatos e pegando as chaves do meu quarto, que estavam deixadas na entrada do apartamento, saí do quarto. Mesmo que o protagonista não pegue a semente do limite, ele seria capaz de exceder seu limite graças a outros itens de trapaça que dei a ele, então acho que está tudo bem se eu pegar. Desde o primeiro momento em que reencarnei, decidi, vou viver como quero. Dane-se, esforços nunca traem. Apenas um trapaceiro como eu, que conhece eventos futuros e onde estavam os itens de trapaça, poderia ter sucesso. Colocando meu pé fora da fechadura, senti uma brisa suave e agradável passar por mim. Que revigorante! Esticando meus braços, fui em direção à estação de trem. A academia deve começar em uma semana, então tenho que encontrar todos os meios possíveis para aumentar minhas estatísticas durante essa semana. Eu acredito que neste ponto o MC já estava no nível E no limite D, que estava ligas acima do nível G como eu. Portanto, tenho que aproveitar bem esta semana na esperança de alcançar um pouco o protagonista. No momento, minha primeira prioridade era obter a Seed of Limit. Ao remover meu limitador, não só poderei alcançar alturas maiores, mas também poderei treinar mais rápido. Isso porque quanto mais perto chega de seu limite, mais lento se torna seu treinamento. Daí porque quanto maior era o seu potencial, maior era a sua velocidade de treinamento. Para que eu encontre a Seed of Limit, devo seguir em direção a Clayton Reed nos arredores da cidade de Ashton, a cidade em que eu estava atualmente, que também era conhecida como a capital da humanidade. Após o primeiro cataclismo, o mapa do mundo mudou completamente. Antes que a Terra fosse um enorme corpo de água com continentes separados espalhados por ela, África, América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania. Mas depois do cataclismo, todos os continentes se fundiram em um, criando um grande continente. Então ocorreu o segundo cataclismo, e o território ocupado pela humanidade tornou-se cada vez menor até que o equilíbrio de poder finalmente se estabilizou em uma proporção de 3/8 demônios, 3/8 de fantasia e 2/8 de humanidade. Atualmente, a humanidade ocupava o lado leste do continente recém-descoberto, exatamente onde costumava ser a Ásia. Novas infraestruturas e cidades foram construídas, e entre todas as cidades que foram construídas, 5 cidades se destacaram das demais. Cidade de Conviction, cidade de Dromeda, cidade de Levington,
cidade de Park e, por último, cidade de Ashton, a atual capital humana. Agora, por que essas cidades eram tão importantes? É porque eles eram a última salvaguarda da humanidade. Cada cidade protege as fronteiras do território humano de possíveis invasões e ameaças vindas de demônios e outras raças. A cidade de Conviction ficava bem ao norte da fronteira humana e protege a humanidade contra a ameaça potencial vinda dos orcs, que eram uma espécie voltada para a guerra. Brutus, o atual líder dos orcs, era especialmente temível, pois era considerado o general de um homem só no campo de batalha. Sua terrível demonstração de força pode ser um choque para muitas pessoas, pois cada uma delas fica pasma com sua força cruel e assustadora. A cidade de Dromeda protege a área oeste, que fica bem no limite do território dos demônios e do território dos elfos. Felizmente, os elfos, ao contrário dos orcs, não eram uma raça orientada para a guerra, portanto, a única fonte de preocupação eram os demônios. Mas mesmo que os elfos não participem da guerra, a força assustadora do demônio estava deixando Dromeda sem saber o que fazer. A cidade de Levington protegeu a área sul do território humano e protege contra demônios vindos do sul. Como Dromeda, eles eram constantemente assediados por demônios, mas ao contrário de lá, estava em uma situação muito mais terrível em comparação com Dromeda. Dromeda faz fronteira com o território élfico e, como resultado, os demônios foram forçados a dividir suas forças para se protegerem de possíveis emboscadas dos elfos, aliviando o fardo que enfrentam ao lutar contra os demônios. Em Levington, entretanto, a situação era muito pior. Não havia elfos, orcs e anões. Não havia outra facção por perto que fizesse com que os demônios dividissem suas forças. Portanto, quando os demônios invadem, a cidade de Levington enfrenta todo o grunhido dos demônios, fazendo com que grandes quantidades de recursos sejam desperdiçadas todos os anos. Park City, por outro lado, estava localizada no lado leste, em comparação com as cidades anteriores, tinha uma diferença notável, que era o fato de estar de frente para o mar. Isso era, tinha que se defender contra as criaturas do mar. Após o segundo cataclismo devido à súbita explosão de mana vinda dos outros mundos, os animais começaram a entrar em frenesi. A princípio, parecia que eles haviam enlouquecido completamente, mas depois de alguns dias, as mudanças começaram a acontecer. A diferença mais notável seria seu crescimento insano em altura e extrema sede de sangue. O que poderia ter sido seu cachorrinho fofo uma hora atrás, se transformou em uma besta demoníaca que o comeria inteiro em apenas alguns minutos. Felizmente, parecia que eles não ganharam nenhuma inteligência, portanto, não eram necessariamente uma ameaça, desde que fossem deixados sozinhos. Por último, havia a cidade de Ashton, o centro da humanidade. A última barreira que protege a humanidade contra qualquer ameaça externa. O local mais seguro disponível e a área onde residia o bloqueio. A academia de treinamento definitiva que era conhecida pela humanidade, criada com o único propósito de criar heróis supremos que liderarão o ataque para recuperar a Terra. A fechadura era uma enorme instalação que se estendia por quilômetros e ostentava instalações de treinamento de ponta. Tinha mais de 20.000 dormitórios, 800 instalações de treinamento, 1.000 salas de aula e 2.000 profissionais e professores altamente treinados para atender os alunos. Havia muitos privilégios em ser um estudante do Locke, e um deles era o fato de que você poderia ter acesso a todos os transportes públicos de graça, como eu estava fazendo agora. Aqui está o meu cartão. Passando minha carteira de estudante para a senhora da bilheteria, verifiquei o mapa da estação. Oh! Você é um estudante da fechadura? Olhando para o meu cartão com surpresa, a bilheteira sentou-se ereta e cuidadosamente olhou para mim. Sim. Para onde? Estação 24 perto do Cume Clayton, por favor. Olhando para cima e para baixo, a bilheteira de repente sorriu para mim e entregou-me o meu cartão de estudante, bem como um bilhete. Entendo. Boa viagem. Obrigada. Assim, embarquei no trem aéreo para o Cume Clayton. Capítulo 3. Eu reencarnei dentro do meu romance 2.
O que tornava os trens aéreos tão especiais era o fato de levitarem no ar e quase não produzirem som durante toda a viagem, tornando-os um meio de transporte conveniente. Graças ao seu design aerodinâmico suave, os trens de ar produziam baixo arrasto, o que, por sua vez, permitia economizar energia e atingir velocidades de até 600 km por hora. Ao olhar para o interior do trem, não pude deixar de ficar impressionado. Talvez fosse porque eu recebia tratamento especial, mas a área para a qual fui designada tinha uma mesa privativa e uma lanchonete para eu usar livremente. Preguiçosamente esticando minhas costas, sentei-me confortavelmente em meu assento designado e olhei pela janela. Talvez fosse porque ainda era verão, mas, embora fossem quase 21 horas, a luz do sol ainda iluminava os arredores. A estação, que estava moderadamente lotada, era uma cena que você só conseguiria ver se estivesse dentro de um filme. Fileiras de plataformas ficavam uma ao lado da outra, e a cada 2 minutos você podia ver trens aéreos partindo e novos ocupando os espaços vazios deixados por eles. Os trens aéreos, que levitavam do solo, eram conectados a longos fios de metal que se estendiam até o horizonte, com seu campo magnético em constante produção, permitiam que os trens aéreos se movessem rapidamente sem obstruções. Em breve partiremos, por favor, sente-se. Clank! Uma bela voz entrou em meus ouvidos e as portas se fecharam automaticamente. De repente, embaixo de mim, senti uma estranha sensação de empurrão, semelhante a quando um avião está decolando e, gradualmente, o trem aéreo flutuou no ar. Alguns segundos depois de levitar no ar, o trem gradualmente aumentou sua velocidade e saiu da estação. Próxima parada, Estação 15 Collington Park. Olhando para o cenário em constante mudança diante de mim, mergulhei em pensamentos profundos. No momento, eu estava indo em direção ao cume de Clayton para coletar a Seed of Limit, mas se eu quiser remotamente chegar perto do nível do protagonista, também devo colocar minhas mãos em uma arte de espada. Uma arte de espada, ou mais especificamente um manual marcial, eram manuais que foram desenvolvidos desde o início do Segundo Cataclismo e consistiam em técnicas marciais que existiam desde os tempos antigos. Com a adição de mana, antigas técnicas marciais há muito esquecidas foram reestruturadas e remodeladas para levar em conta a mana que permanecia na atmosfera e, surpreendentemente, as técnicas que antes eram consideradas inúteis se transformaram em alguns dos movimentos mais poderosos que poderiam ser executados por um humano. Desde a descoberta da adaptabilidade que as técnicas marciais tinham em relação ao controle e uso do mana, os manuais marciais de repente se tornaram extremamente cobiçados e, como resultado, eles começaram a desaparecer lentamente da vista do público devido à intervenção do governo e de indivíduos poderosos. O governo fez isso principalmente para evitar que os manuais caíssem em mãos erradas, mas no que diz respeito aos indivíduos poderosos, foi mais uma jogada de poder para monopolizar os manuais para si mesmos. Os manuais marciais foram separados em 5 graus, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e finalmente 5 estrelas, sendo 1 estrela o grau mais baixo e 5 estrelas o grau mais alto possível. Cada grau era determinado pelo quão poderosa a arte se tornava após o domínio, e a diferença entre cada grau era bastante substancial, assim como a diferença entre o nível de uma pessoa. Ao escolher um manual, o mais importante não era a nota, mas se o manual era compatível com você. Se você tivesse talento para esgrima, mas praticasse um manual relacionado à lança, as chances eram de que, independentemente de quão alto fosse o grau do manual, você nunca seria capaz de liberar todo o potencial do manual. Olhando para o meu status, não pude deixar de voltar minha atenção para a seção de minha profissão Esgrima Level. 1. Estado. Nome, Handover. Classificação, G. Força, G. Agilidade, G. Resistência, G. Inteligência, G. Capacidade de mana, G. Sorte, I. Charme, G. Profissão, Esgrima Level. 1. Não sei se foi coincidência ou não, mas o protagonista também tem talento para a esgrima. O que, em retrospectiva, foi vantajoso para mim,
pois conheço todas as habilidades de trapaça que ele obtém por sua profissão de esgrima. Em particular, uma certa arte de espada chama minha atenção. A arte das espadas estilo Keiki. Quando eu estava criando diferentes artes de espada para dar ao protagonista, criei 3 estilos diferentes. O estilo Keiki, o estilo Levish e o estilo Gravar, que eram todos manuais 5 estrelas. O estilo Keiki, o que mais me interessa, era uma arte de espada que exigia um nível de velocidade desumano ao desembainhar uma espada. No cenário que criei, era uma arte de espada que o grande mestre Toshimoto Keiki criou. Ele era um praticante de espada japonês que mais tarde se tornou famoso por sua força incomparável. Ele também foi um dos primeiros humanos a despertar mana durante a segunda fase do cataclismo. Como o grande mestre Keiki já era um espadachim respeitado mesmo antes do segundo cataclismo, quando a mana abriu caminho para o mundo, uma vez que ele despertou, sua restrição humana foi cortada, resultando na criação do estilo Keiki. Uma arte de espada incrivelmente poderosa onde o usuário sacaria a espada da bainha tão rápido que no momento em que o oponente sentisse perigo ele já estava morto. Era um tipo de estilo de um empate e uma morte. Por ser um tipo de estilo de um empate e uma morte, sua falha era bastante óbvia. Isso foi, você não tem mais vantagem sobre o oponente depois que ele defendeu com sucesso o primeiro ataque. O segundo estilo era o estilo Levisha. O grão-mestre Levisha, que também despertou ao mesmo tempo que o grão-mestre Keiki, criou sua própria arte de espada única. Ao contrário do estilo Keiki, o estilo Levisha funcionava de forma diferente. Isso era uma arte de espada muito mais bonita. Ao escrever o romance, lembrei-me de descrevê-lo como uma arte da espada que hipnotizaria qualquer um que visse a arte. Embora fosse uma arte de espada extremamente bonita, você não deve subestimá-la, pois era tão mortal quanto bonita. Provavelmente a arte de espadas mais equilibrada das 3, mas em termos de ataque não era tão boa quanto o estilo Keiki e o estilo Gravar que se especializaram em ataque. Por último, o estilo Gravar. A arte de espadas mais infame das duas. Chamá-la de arte da espada era, sem dúvida, um elogio. Sem golpes sofisticados, sem movimentos sofisticados, ele dependia apenas da força física bruta que subjugava todos os oponentes que se deparavam com ele. Era uma série de golpes aleatórios sem fundamento por trás deles, mas ao mesmo tempo por causa da enorme força do usuário, permitia que eles dominassem facilmente o oponente. Por que era infame? Simples, porque qualquer um que praticasse a arte da espada sofreria dores insuportáveis. Para que alguém pudesse treinar o estilo Gravar, o requisito era reformar o corpo humano reestruturando a carne e os ossos dentro do corpo humano para melhor se adequar ao estilo artístico. Era um procedimento horrível e doloroso que poderia quebrar mentalmente qualquer um que tentasse praticá-lo. Embora houvesse uma grande chance de um colapso mental, se você conseguisse praticar o estilo Gravar com sucesso, basicamente teria uma força desumana garantida que faria qualquer um ter medo de você. Voltando ao motivo pelo qual eu estava interessado no estilo Keiki em relação às outras duas artes. Na verdade, havia 2 razões principais. Uma era que, pessoalmente, minha arte favorita das 3 era o estilo Keiki. Quero dizer, por que não seria? Imagine enfrentar centenas de adversários, quando de repente todas as suas cabeças caem com você parecendo que você não fez nada. Isso não foi totalmente foda? Em segundo lugar, eu não poderia aceitar o estilo Levisha, pois pertencia ao protagonista. Eu não poderia estar mudando muito o cenário, senão meu sonho de uma vida tranquila seria desperdiçado. Além disso, o estilo Gravar era brutal demais para eu me incomodar em aprendê-lo. Não sou de forma alguma um masoquista. A princípio, ao escrever o romance, eu queria que o protagonista praticasse o estilo Keiki, mas quanto mais escrevia, mais percebi que não combinava com seu personagem e, portanto, descartei o estilo Keiki. Felizmente, por algum tipo de reviravolta do destino, agora estou dentro de meu próprio romance e agora posso lavar meus arrependimentos e praticar o estilo Keiki. Além disso,
não preciso me preocupar com as repercussões de aprender a arte da espada, pois aprender não afetará o enredo do romance. Decidi aprender o estilo Keiki logo após coletar a Seed of Limit. Felizmente, o local onde a arte da espada estava localizada não era muito longe do cume de Clayton e, portanto, até o final da semana, eu deveria ser capaz de ter tanto a semente do limite quanto o estilo Keiki. Próxima parada, Estação 24 Clayton Cume. Acordando-me de meus pensamentos profundos, uma bela voz veio do alto-falante do trem. Dando uma olhada pela janela, pude ver enormes montanhas à distância. À medida que as placas tectônicas se deslocavam, os continentes se chocavam uns contra os outros, resultando em enormes montanhas e cordilheiras aparecendo repentinamente em todo o mundo. A atual cordilheira Clayton foi o resultado e as consequências do impacto do Japão no lado leste da China, fazendo com que o solo fosse elevado e criando uma cadeia de montanhas. Parado abaixo das enormes montanhas majestosas e admirando a vista, não pude deixar de suspirar. Isso realmente não é mais um romance. Tudo ainda parece irreal para mim. Como criador do romance, sempre tenho esse sentimento de incredulidade. Tudo parece falso. Os prédios, as pessoas, o mapa, tudo era exatamente como eu havia escrito no romance. Nada estava fora do comum. Às vezes me pergunto se tudo isso foi fruto da minha imaginação, e se eu estava em coma em algum lugar sonhando com isso. Mas, respirando o ar fresco e sentindo o cheiro forte, doce e refrescante vindo dos pinheiros diante de mim, eu quase podia ter certeza de que tudo diante de mim era real. Com vigor renovado, começo a subir a montanha. Uf! Uf! O terreno era mais acidentado do que eu esperava, tornando difícil para mim recuperar o fôlego enquanto subia a montanha. Eu tenho que parar algumas vezes para verificar meu rumo, pois não havia caminho para eu seguir diretamente. Já haviam se passado 3 horas desde minha jornada pelas montanhas, e embora minha respiração estivesse um pouco ofegante, eu não estava tão cansada. Bem, considerando o fato de que eu já tinha mana condensada dentro do meu corpo, realmente não deveria ser uma surpresa que eu consegui durar tanto tempo. Tenha em mente que se um humano normal sem concentração de mana em seu corpo escalasse esta montanha, eles não chegariam ao mesmo ponto que eu. Então, novamente, eu realmente não deveria me comparar com humanos normais, já que qualquer um na academia duraria muito mais do que eu. Agora eu estava indo em direção ao terceiro pico mais alto, onde residia uma pequena caverna contendo a semente do limite. Como gastei apenas algumas frases descrevendo onde encontrar a semente do limite, não sei a localização exata da caverna. Só sei que fica no terceiro pico mais alto da cordilheira Clayton. Sabendo que procurar a caverna era quase como procurar uma agulha no palheiro, já me preparei mentalmente para uma longa e árdua busca. Espero não perder muito tempo, caso contrário posso passar dias aqui, o que simplesmente não posso fazer. Assim que cheguei abaixo do terceiro pico mais alto, semicerrei os olhos. Eu já podia ver o sol tentando se esconder atrás das montanhas, reduzindo consideravelmente minha visibilidade. Cerrando o punho, decidi fazer uma última luta e escalar meu caminho em direção ao terceiro pico. Esta foi uma decisão realmente imprudente da minha parte, pois eu estaria escalando diretamente a montanha, ao contrário de antes, onde eu apenas caminhava. Além disso, como o sol estava se pondo e meu alcance de visibilidade diminuindo a cada minuto, tornava ainda mais difícil para mim escalar a montanha, pois um leve deslize poderia me custar a vida. Escalar a montanha neste momento foi totalmente imprudente, mas não é como se o protagonista estivesse esperando que eu alcançasse. Assim, fortaleci minha mente e subi a montanha lentamente. Sentindo a pedra fria entre minhas mãos, aumentei o aperto de minhas mãos e cuidadosamente subi a montanha. Se eu não conseguisse encontrar a caverna logo, provavelmente seria forçado a acampar em algum lugar no topo da montanha, o que não era exatamente o ideal. No meio da montanha e 2 horas depois de subir, eu já podia sentir minhas mãos ficando dormentes com a escalada constante. O sol, que havia se posto há muito tempo, deixou apenas uma escuridão sem fim, tornando impossível para mim ver mais do que alguns metros à minha frente.
À medida que as noites avançavam, o frio aumentava, aumentando ainda mais a dificuldade da subida. Já era difícil escalar antes, mas agora as coisas ficaram ainda mais difíceis. Sem mencionar que todo o meu corpo começou a doer como um louco. Cerrando os dentes, aguentei a dor pungente que vinha dos meus braços e continuei subindo. Inserindo meus pés em uma abertura estreita, paro e olho para cima. Embora estivesse escuro, ainda conseguia ver alguns metros à minha frente. Apertando os olhos, vi uma pequena rocha saliente vindo do canto superior esquerdo da minha visão. Lembrando uma descrição semelhante do meu romance, meus olhos brilharam e forcei meu corpo a subir perto da rocha. Colocando minha mão em cima da rocha e aplicando alguma pressão, pude confirmar que este era o lugar certo, pois uma pequena lacuna apareceu atrás da rocha. Aplicando um pouco mais de pressão, movo a rocha mais para o lado, permitindo-me ver o que está logo atrás da rocha. Bingo! Com um sorriso largo, usei todas as minhas forças e empurrei a pedra para fora fazendo com que ela caísse, abrindo uma pequena brecha por onde uma única pessoa poderia entrar. Bang! Após 10 segundos de queda livre, um grande som pode ser ouvido abaixo da montanha causando arrepios na espinha. Se fosse eu provavelmente teria me transformado em um omelete se qualquer outra coisa. Voltando minha atenção para a caverna, lentamente empurrei meu corpo para dentro da pequena abertura. Ao entrar no pequeno buraco, rastejei alguns metros até que uma ampla abertura apareceu diante de mim. Aumentando o passo, entro na caverna. Assim que entrei na caverna, senti toda a energia drenar do meu corpo, fazendo-me cair fracamente no chão. Eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente. Desde o momento em que entrei no cume de Clayton até o momento em que cheguei à caverna, tudo o que fiz foi um trabalho físico ininterrupto. Caminhei sem parar por 3 a 4 horas e depois subi 3/4 do terceiro pico. Se não fosse pelo fato de já ter acordado quando reencarnei no romance, já estaria exausto no meio da caminhada. Deixe-me ser claro. Eu também tive muita sorte ao longo da jornada. Ou seja, não encontrei um único animal. Já que a maioria dos animais que foram expostos à mana ficaram furiosos, eu esperava algum tipo de encontro contra um desses animais da montanha, mas felizmente para mim, eu vim preparado, pois trouxe um repelente de animais de baixo grau que afastava qualquer animal abaixo. Classe G. Assim, graças ao repelente, encontrei 0 bestas que, por sua vez, me ajudaram a preservar um pouco da minha energia, permitindo-me encontrar este lugar mais rapidamente. Encostado na parede da caverna, lentamente recuperei um pouco da minha energia. Olhando ao redor, tudo o que pude ver foi uma enorme caverna da qual não consegui ver o fim. Sorrindo para mim mesmo, levantei-me e fui em direção ao fundo da caverna. Já é hora de me atualizar. Capítulo 4. Eu reencarnei dentro do meu romance 3. Ah! Deixando escapar um longo suspiro, olhei atordoado para o cenário apresentado diante de mim. Eu esperava algo fora do normal, mas isso. Oprimido seria a palavra perfeita para descrever a sensação que eu estava sentindo no momento. Uma enorme árvore imponente estava na minha frente. Suas grandes raízes penetravam profundamente na rocha dura, quase como se fosse feita de barro, e suas folhas verdes exuberantes faziam pensar se realmente não havia luz do sol aqui. Bem no topo da árvore havia uma fruta vermelha pálida que parecia extremamente suculenta. Assemelhava-se a um pêssego, mas ao contrário de um pêssego normal, tinha um brilho amarelo envolvendo, deixando claro que não era apenas o pêssego normal que você poderia comprar no supermercado. Respirando fundo, olhei diretamente para o fruto que continha a semente do limite com desejo ardente. É isso, assim que eu colocar minhas mãos na fruta, meu futuro mudará completamente. Eu pensei, pois meus olhos não conseguiam se desprender da fruta vermelha pálida que estava no topo da árvore. Não serei mais um autor imprestável que fica vagando pela casa, furioso com seus próprios leitores. Não. Em vez de escrever as histórias dos outros, estarei escrevendo a minha própria, e... Olhando para a fruta acima de mim, levanto minha mão e a aperto lentamente.
Tudo começa a partir dessa fruta. Conseguir a fruta não foi tão difícil. Em primeiro lugar, era para ser um achado acidental do protagonista quando ele explorou o cume Clayton durante sua eletiva. Além disso, se não me lembro mal, acho que o protagonista nem pôs as mãos na fruta, pois quando chegou a única coisa que encontrou foi a Seed of Limit. Eu meio que me sinto culpado por dizer isso, mas... quando estava escrevendo esta parte do romance, esqueci totalmente de adicionar um julgamento. Você sabe, como o obstáculo que o protagonista precisava superar para aumentar seu próprio poder. Se este fosse um romance típico, deveria haver um guardião protegendo a fruta, ou pelo menos algum tipo de mecanismo defensivo que tornasse difícil para o protagonista reivindicar a fruta com facilidade, mas eu simplesmente não consegui escrever o One, já que isso seria considerado em certo sentido uma pequena atualização para o protagonista. O objetivo principal era acelerar o treinamento do protagonista removendo seu limitador, portanto, não adicionei nenhum teste. Esse preguiçoso fez isso para que eu pudesse terminar o romance mais rápido, pois naquele momento eu já estava entediado com o romance. Mas agora que estou segurando a fruta em minhas mãos, percebi o quão complacente e estúpido eu era. Quero dizer, este foi um item de trapaça total. Não é de admirar que os leitores tenham começado a ficar com raiva de mim. Eu estava superestimando totalmente o protagonista. Além disso, a Seed of Limit era essencialmente um ingresso garantido para o estrelato, pois cortava a restrição que um humano teria sobre suas capacidades. Na verdade, isso pode não ser necessariamente verdade. Embora o Seed of Limit pudesse ser considerado um item de trapaça, não era necessariamente tão poderoso. Embora removesse o limite, não significava que aprimorasse o talento. Na verdade, o talento de uma pessoa permanece o mesmo e, além do fato de que não teria limite, sua velocidade de treinamento aumentou, a Seed of Limit não ajudou em relação ao talento real. Por exemplo, se uma pessoa que não tem talento em relação à luta de repente pega a semente do limite, ela não se transformará repentinamente em algum tipo de deus da guerra. Não, se tal item realmente existisse, eu poderia simplesmente largar o romance e terminar o meu dia. Quero dizer, quem se incomodaria em ler um romance em que o protagonista não supera nenhum obstáculo e apenas abre caminho até o topo? Felizmente, não fui burro o suficiente para criar tal item. Com a Seed of Limit, só se podia remover o limite de classificação, mas além de apenas uma velocidade de treinamento mais rápida, a Seed of Limit não fazia muito. Além disso, mesmo que uma pessoa sem talento pegasse a Seed of Limit, ela poderia no máximo treinar suas estatísticas para ser absurdamente forte, mas se enfrentasse alguém tão forte quanto ela, seria instantaneamente derrotada. Ainda assim, imagine se a semente caísse nas mãos de um indivíduo talentoso que não fosse o protagonista principal. Só de pensar, fico arrepiado. Reprimindo com força meus sentimentos de culpa, observei cuidadosamente a fruta. Sua cor vermelha pálida adicionada com seu brilho sagrado que a envolvia, fazia parecer que eu estava segurando uma fruta vinda do céu. Engolindo a saliva que estava presa na minha garganta, eu gentilmente abri minha boca e dei uma pequena mordida na fruta. Instantaneamente uma doçura avassaladora envolveu minhas papilas gustativas, fazendo-as dançar de alegria. Os sucos vindos da fruta transbordaram dentro da minha boca, e o sabor suculento vindo da fruta me fez esquecer momentaneamente tudo ao meu redor. Logo após engolir a primeira mordida da fruta, pude sentir meu corpo mudar. Meus olhos ficaram mais nítidos, minha cabeça ficou mais clara e meus músculos ficaram mais explosivos. Eu podia me sentir lentamente ficando mais forte. Olhando para o meu status, percebi que minhas estatísticas mudavam a cada segundo que passava e, quando senti me vi mudar, uma onda de euforia tomou conta de mim, levando-me a comer avidamente a fruta diante de mim. Quanto mais eu comia, mais eu sentia cada fibra do meu corpo ficando mais resistente e forte. Estado. Nome, Randover. Classificação, G+. Força, G+. Agilidade, G+. Resistência, G+. Inteligência, G+.
Capacidade de mana, G+. Sorte, I. Charme, G. Profissão, esgrima LVL.1. Aia. Usando minha camisa para limpar os sucos que permaneceram em minha boca, dei uma boa olhada em minha janela de status. Quando olhei para minha janela de status, não pude deixar de olhar para minhas estatísticas de charme. Por que meu charme não aumentava? Eu sei que não era particularmente bonito, mas, quero dizer, todas as estatísticas, exceto sorte, que já era bastante alta, aumentaram 1 ou 2 pontos. Por que você não pode poupar alguns pontos no meu charme? Eu estava destinada a ser virgem? Tapa. Dando um tapa em minhas bochechas para limpar com força meus pensamentos sombrios, eu encarei minhas mãos. Uma pequena semente marrom aninhada entre minhas mãos. Esta é a semente do limite. Agora que prestei muita atenção a ela, realmente não consegui determinar a diferença entre esta semente e qualquer outra semente que pudesse ser ambas de supermercado. Não era nem muito grande nem muito pequeno, apenas do tamanho de uma moeda, e se não fosse pelo fato de ter vindo do fruto sagrado, eu nunca teria sido capaz de dizer que este era o semente do limite. Quero dizer, parecia tão normal que eu não ficaria surpreso se alguém simplesmente risse de mim se eu dissesse que isso era um item de trapaça. Mas claro, como sou o autor, sei que essa semente de aparência normal é de fato a chave para o meu futuro. Eu mencionei isso antes, mas o protagonista nunca comeu a fruta. Por quê? Porque ele nunca teve uma chance em primeiro lugar. Na trama original, o protagonista e seus colegas fariam uma disciplina eletiva no cume de Clayton. Durante a excursão, o primeiro a encontrar este lugar não foi o protagonista, mas o rival do protagonista. Assim que o rival encontrou a árvore que continha o fruto, ele imediatamente comeu o fruto e descartou a semente de aparência normal, que posteriormente foi encontrada pelo protagonista, que por pura sorte conseguiu descobrir seu efeito e comeu. Sim, eu sei. No momento, eu estava refletindo totalmente sobre mim mesmo. Quanto mais tempo passo neste mundo, mais percebo como minha escrita era deprimente. Agora que penso nisso, como comi a fruta meio que impediu o rival de se atualizar. Isso não foi bom. O rival era vital para a trama. Ele foi uma das razões pelas quais o protagonista conseguiu se tornar tão forte. Eu afetando indiretamente o crescimento dele, também afetando indiretamente o crescimento do protagonista. Acho que vou compensá-los mais tarde. Como já fiz a ação, não poderia realmente voltar no tempo e desfazer o que fiz. Em vez de me preocupar com isso agora, vou apenas fazer o que faço melhor, e isso foi deixar os problemas para depois. Quer dizer, vou ficar devendo a eles mais tarde. Respirando fundo, examinei cuidadosamente a semente em minha mão e lentamente coloquei a semente no topo da minha língua. Gole. Engolindo a semente, sentei-me no chão e esperei que a Seed of Limit entrasse em ação. 1 minuto se passou. 2 minutos se passaram. 5 minutos se passaram. 10 minutos se passaram e ainda assim, nada aconteceu. Quando eu estava prestes a pensar que algo estava errado, uma quantidade transbordante de energia desceu pelo meu corpo. Parecia que uma represa havia estourado, fazendo com que minhas veias e meu corpo resistissem ao barulho da água que escapava da represa. Excruciante teria sido a melhor palavra para descrever como eu estava me sentindo, pois senti uma dor indescritível tomar conta do meu corpo. A dor era tão intensa que nenhuma palavra ou grito saiu de minha boca. Parecia que todos os meus ossos e veias se quebraram de uma vez. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a enorme árvore dentro da caverna murchando lentamente. Aia, eu realmente sou imprudente. Não sei quanto tempo se passou desde que desmaiei, mas isso realmente não importava no momento. Meu corpo doía todo, tornando difícil para mim ficar de pé. Me recompondo, lentamente alcancei o bolso da frente da minha bolsa, de onde tirei um pequeno comprimido retangular. Tocando na tela, uma imagem holográfica 3D de mim mesmo apareceu. Eu ainda não estava acostumado com a coisa holográfica e tudo,
Portanto, sempre que os dados holográficos aparecem na minha frente, eu me encolho toda vez. Deslizando para a direita, desbloqueei o tablet e verifiquei a data. Horas, 06 horas e 47 minutos. Data, 7 de setembro de 2055. Meio, 5. Chamadas, 0. Mensagens, 0. Navegador. Fechando o tablet, suspirei de alívio. Apenas 3 horas se passaram desde que eu desmaiei. Felizmente para mim, não desmaiei por dias. Se na infeliz ocasião em que não consegui acordar antes da abertura da academia, estaria em apuros. Normalmente, eu não teria me importado em faltar às aulas, pois não quero repetir o que passei no colégio, mas desde que desenhei a fechadura, já sei como os instrutores eram rigorosos. Especialmente para aqueles que não eram altamente classificados, como eu. Eles simplesmente nos trataram como pessoas dispensáveis que mais tarde morrerão na linha de frente. Portanto, se você pegar o lado ruim de alguns professores, é melhor fazer as malas, pois provavelmente nunca conseguirá se formar lá. Esta era a última coisa que eu queria, pois havia tantas coisas que eu precisava realizar na LOC antes que eu pudesse sair com segurança do território humano. Primeiramente precisei participar de alguns eventos que acontecerão dentro da eclusa. Mas a participação não afetaria o enredo? Claro que sim. Mas como não sei se minha reencarnação teve algum efeito no enredo da história, precisarei me verificar pessoalmente e ver se o enredo ainda é o mesmo que escrevi. Até aqui tudo parecia igual, mas se por acaso minha reencarnação tiver tido um efeito borboleta na história, isso pode trazer consequências desastrosas. Então, levando isso em consideração, decidi intervir e ajudar no caso de algo se desviar do enredo. Em segundo lugar, como a fechadura era a principal academia no desenvolvimento de heróis em toda a humanidade, seria uma perda total para mim perdê-la. Quero dizer, se eu quiser me tornar forte o suficiente para sobreviver ao terceiro cataclismo, definitivamente não devo perder a chance que me foi apresentada. Com suas instalações de última geração, não demoraria muito para que eu me tornasse forte o suficiente para viver confortavelmente sozinho. Mas antes de fazer isso, devo primeiro colocar minhas mãos na arte da espada para não ser expulso no meu primeiro ano devido à minha falta de talento. Assim como em qualquer academia regular, se você não passar de ano, será retido um ano. Portanto, se eu não colocar minhas mãos no estilo Keiki, mesmo com meus limites quebrados graças à semente do limite, não terei garantia de passar no primeiro ano. Não é como se eu pudesse me tornar super forte imediatamente. Sem esforço e tempo, não conseguiria alcançar o protagonista e seus companheiros. Verificando meu status, notei que depois de consumir o Seed of Limit minhas estatísticas não aumentaram. Bem, eu ficaria surpreso se isso acontecesse, já que a Seed of Limit era um item focado principalmente em quebrar o limite de nível de um usuário, ao contrário da fruta que se concentrava em aumentar as estatísticas. Mas pelo fato de não estar mais sujeito às leis deste mundo, posso treinar livremente o quanto quiser sem me preocupar em atingir um gargalo. Na verdade, demorei mais do que o esperado para sair da caverna. Precisamente 2 horas depois de acordar, consegui sair da caverna com segurança. Não era porque eu não conseguia encontrar a saída, não, essa parte era realmente fácil, mas era o fato de meu corpo se recusar a me ouvir. De alguma forma, eu conseguia mover meus braços, mas estava extremamente rígido. Por 1 hora inteira, tive que tensionar lentamente meus músculos, começando dos dedos dos pés até os dedos dos pés. Isso porque todos os meus músculos se recusavam a me ouvir. Parecia que o corpo ao qual eu tinha acabado de me acostumar tornou-se estranho novamente, quase como quando eu reencarnei neste corpo. Ai, e finalmente um pouco de ar fresco. Respirando fundo lá fora, senti meu corpo relaxar lentamente, ajudando-me a recuperar um pouco da minha energia. O ar lá fora era incomparavelmente diferente do ar dentro da caverna, que era extremamente abafado. Olhando para o leste com minha visão aprimorada, pude vislumbrar a enorme megacidade no horizonte. Os altos arranha-céus e os trens sempre em movimento que operavam sem parar faziam a cidade parecer extremamente animada. Bonita!
Foi a única palavra que consegui murmurar enquanto olhava para a cidade de Ashton. É realmente fascinante como, apesar da situação da humanidade, eles conseguiram se unir e construir uma cidade tão bonita. E agora esta linda cidade que eu estava olhando era meu novo lar. Tudo bem. Com vigor reconhecido, desço imediatamente as montanhas. Já era hora de coletar o estilo Keiki. Capítulo 5. A Arte da Espada 1. Se nada tivesse mudado, a Arte da Espada deveria estar localizada alguns quilômetros atrás da Cordilheira Clayton. Levei 5 horas para descer a montanha e mais 10 horas para chegar à área aproximada de onde a Arte da Espada estava localizada. Uma grande floresta que se estendia por vários quilômetros apareceu diante de minha visão e, quando cheguei à entrada da floresta, sem nem pensar duas vezes, escolhi entrar. Embora eu estivesse exausto de me mover constantemente o dia todo, decidi cerrar os dentes e continuar minha jornada. Alguns podem dizer que eu estava muito impaciente em relação a como estava negligenciando meu corpo em busca de itens de trapaça, mas discordo. Não apenas reencarnei dentro de um mundo onde os fracos eram presas dos fortes, mas em um futuro próximo, se alguém não fosse forte o suficiente, apenas a morte os esperava. Se eu quiser ser forte o suficiente na esperança de superar as bandeiras da morte certa que me esperavam, minha única opção era aumentar minha força o máximo possível. Cada minuto que eu economizava era um minuto que eu poderia usar para me treinar. Apesar de estar escuro lá fora, minha visão não foi afetada, em parte devido à melhora da condição do meu corpo, que se deveu à fruta milagrosa que eu havia comido anteriormente. O único problema era o fato de estar no meio de uma floresta. Portanto, mesmo que minha visibilidade fosse clara, ainda era difícil distinguir o que estava à minha frente. Se não me lembro errado, deve haver um rio por perto. Meu objetivo atual era procurar um rio que fluísse diretamente do pico mais alto da Cordilheira Clayton. Pois os que buscam o caminho da espada seguem a estrada que flui através do pico mais alto. Quando o protagonista estava limpando uma masmorra, ele se deparou com 3 pergaminhos antigos que estavam cuidadosamente dispostos um ao lado do outro, e o conteúdo de um dos pergaminhos tinha essas palavras precisas inscritas neles. A princípio, o protagonista não entendeu o significado das palavras do pergaminho, mas eventualmente com a ajuda de um de seus companheiros ele conseguiu descobrir o significado daquelas palavras. Infelizmente, quando ele descobriu sobre o conteúdo do pergaminho, já era tarde demais, pois o protagonista já havia aprendido a arte da espada, estilo Levisha. Mas isso foi perfeitamente bom para mim, pois eu realmente gostei do estilo Keiki. Em termos simples, o pergaminho dizia ao protagonista para seguir o rio vindo do pico mais alto da Cordilheira Clayton. A palavra estrada acompanhada de fluiu referia-se a um rio e pico mais alto, referia-se à montanha mais alta dentro do território humano que ficava no cume de Clayton. E agora eu estava procurando por aquele rio exato. Não demorei muito para encontrar o rio, mas quando o encontrei já estava exausto. Acho que já estou nisso há mais de 18 horas. Não importa o quanto eu quisesse continuar, meu corpo simplesmente se recusava a me ouvir e, portanto, não tive escolha a não ser acampar perto do rio. Esses últimos 2 dias provavelmente podem somar a quantidade total de exercícios que fiz na última década da minha vida. Nunca antes tinha feito tanta atividade física, mesmo que tivesse mana condensada e meu corpo pudesse acompanhar, não acho que o mesmo poderia ser dito sobre meu estado mental, pois senti meu processo de pensamento diminuir a cada segundo que passava. Continuou se movendo. A primeira coisa que fiz quando cheguei ao rio foi encher imediatamente a minha garrafa de água. Tenho bebido moderadamente para economizar água, mas foi uma preocupação desnecessária. Título: Garrafa de água comprimida. Classificação: G+. Descrição: garrafa de água com capacidade para armazenar até 50 litros de água sem afetar o peso. Quero dizer, esta garrafa de água pode armazenar até 50 litros de água. Isso não foi totalmente incrível? Antes de partir para Clayton Ridge, peguei esse bebezinho na estação de trem e não posso dizer que estava insatisfeito com ele. Não só poderia conter até 50 litros de água, mas graças à sua tecnologia avançada,
Também poderia reduzir o peso do conteúdo por um fator de 10, o que significa que uma garrafa de água cheia pesaria apenas 5 kg. Bem, esse último recurso era obrigatório, pois, quer dizer, qual era o sentido de carregar uma garrafa que podia conter até 50 litros de água quando você nem conseguia segurá-la? O que mais me chocou na garrafa de água não foi sua incrível tecnologia, mas sim seu preço. Só me custou 20 U. O U era a moeda que era usada neste mundo e representava a União, que era a atual associação com vista para a humanidade, além do governo central que era uma aliança entre as maiores nações antes do início do segundo cataclismo. O sindicato era atualmente a principal organização no domínio humano, que somente o governo central poderia controlar. Mesmo as maiores guildas em operação não ousam desafiar a autoridade do sindicato, pois isso significaria destruição permanente se eles se chocassem contra eles. A União tem o maior número de heróis de classificação S à sua disposição, tornando-se um gigante que estava no auge da humanidade. O que torna a União especialmente assustadora não é o fato de terem a maior quantidade de heróis de classificação S à sua disposição. Não. Foram seus líderes. As 7 cabeças da União. Cada um com o poder que ultrapassa em muito o nível S, chegando ao lendário nível SS. Atualmente, existem apenas 15 heróis de classificação SS no domínio humano e, de todos eles, 7 fazem parte da União, tornando a União a principal potência no domínio humano. Cada cabeça era um classificador de um dígito no ranking de heróis, que retrata os membros mais fortes da humanidade. O sistema Hero foi um sistema criado pelo governo central e classifica um indivíduo com base em suas conquistas e força. Este foi um sistema que foi criado com o propósito de motivar os indivíduos a se tornarem mais fortes, pois isso não apenas traz glória ao seu nome, mas também uma compensação monetária apropriada dada todos os anos aos heróis de alto escalão. Desde o segundo cataclismo, a humanidade foi dividida em 2 facções, heróis e vilões. Onde os vilões eram indivíduos que eram categorizados com base nos crimes que haviam cometido. O governo central colocou uma recompensa pela cabeça de cada vilão, e a recompensa aumenta conforme a classificação do vilão aumenta. Mas para ser verdadeiramente caracterizado como um vilão, um indivíduo deve assinar um pacto com um demônio. Essa foi uma promessa de devotar suas vidas aos demônios, na qual o demônio em troca lhes concede parte de seu poder. Como os demônios estavam atualmente em um impasse contra várias raças, a fim de enfraquecer seus oponentes, eles recorreram a métodos que criaram conflitos internos, e ao dar poder a indivíduos que estavam dispostos a seguir seu comando por causa do poder, eles conseguiram continuamente enfraquecer seus inimigos. Essa fórmula que funcionou por eras permitiu que os demônios se tornassem uma raça dominante em todo o universo. Enfrentando a pressão constante dos demônios tanto externa quanto internamente, apenas uma organização como a União Mal poderia manter o equilíbrio de poder entre a humanidade sob controle. Atualmente, eu tinha 250 comigo, mas se precisasse de mais dinheiro, poderia pedir aos meus pais. Esqueci de dizer isso. Mas quando reencarnei neste mundo, descobri que tinha mãe, pai e uma irmãzinha de apenas 2 anos. Mais importante, aparentemente, meu pai era o mestre da guilda de uma guilda de tamanho médio chamada Galsicus. Como não me lembro de ter incluído essa guilda em meu romance, isso só pode significar 2 coisas. Era muito insignificante para o enredo ou minha reencarnação teve um efeito borboleta na história e, assim, criou Galsicus. Sinceramente, prefiro a primeira opção, pois a segunda opção significaria que alguns eventos se desviariam da história, o que traz um elemento de incerteza à história que conheço. Deixando escapar um suspiro, tiro um pequeno cubo da minha bolsa. Em seguida, apertei um pequeno botão no topo do cubo e o joguei no chão. Farsa, falso. Imediatamente o cubo aumentou em uma grande tenda azul que tinha o tamanho de um quarto. Observando o cubo se desdobrar automaticamente diante dos meus olhos, não pude deixar de soltar um suspiro de espanto. Título: Tenda compactada. Classificação: G+. Descrição: usando a pele de um morcego Bland Curling, uma barraca de 2 metros quadrados pode ser erguida com um único toque de um botão.
É tão legal. Se eu tivesse essas coisas no mundo em que vivia, iria acampar totalmente. Quer dizer, eu poderia literalmente montar a barraca em segundos sem ter o trabalho de armar a barraca. Olhando para dentro da tenda, não pude deixar de acenar com a cabeça em satisfação. Estava vazio, mas era muito espaçoso. Poderia caber totalmente em mais de 5 pessoas, e mais se estivéssemos realmente forçando. Além disso, uma vez que foi feito da pele de um morcego de sangue, uma besta de classificação G, era muito mais durável do que o plástico normal e alguns poderiam dizer que era comparável a alguns metais em termos de durabilidade, tornando-a uma barraca extremamente boa. Tirando meu equipamento de dormir, deitei confortavelmente dentro da barraca e fechei os olhos. Eu estava tão exausto que adormeci alguns segundos depois de me deitar. No dia seguinte, depois de arrumar minhas coisas e tomar café da manhã na forma de uma barra de energia, continuei minha jornada em direção ao Manual Marcial 5 estrelas caminhando ao longo do rio. A boa notícia é que eu sabia o que estava procurando enquanto avançava. A má notícia, por outro lado, era que eu não fazia ideia de quanto tempo precisava caminhar até encontrar o que procurava. Eu só podia lamentar a mim mesmo por ser preguiçoso. Quando eu estava escrevendo as cenas de viagem, deixei completamente de fora as informações importantes, como quanto tempo o protagonista caminhou ou às vezes até pulei tudo junto e apenas fiz o protagonista chegar ao destino omitindo sua jornada. Assim, mesmo que houvesse um item de trapaça que eu realmente desejasse obter, eu nem saberia onde procurar, pois meu eu preguiçoso não escreveu onde ficava o lugar. Eu só escrevia a área geral. Mas isso também era inútil porque algumas áreas eram tão grandes que eu levaria anos para explorar. Além disso, também excluí os perigos que espreitam na área, tornando as chances de encontrar o item de trapaça ainda menores. Você realmente não poderia me culpar. Quero dizer, quem esperaria ser repentinamente jogado dentro de seu próprio romance? Além disso, pulei as cenas de viagem porque eram muito chatas. Parando-me, olhei para uma rocha estranha diante de mim. A rocha tinha uma forma estranha e seu contorno lembrava o de um samurai que segurava uma espada no topo de sua cabeça. Digo parecido, mas atualmente estava coberto por musgo e trepadeiras, fazendo com que, se alguém não olhasse com cuidado, nunca seria capaz de identificar isso. Claro, eu sabia por que parecia assim, já que na verdade não era uma pedra, mas uma estátua em memória do grande mestre Keiki. Com o passar do tempo, a estátua se deteriorou lentamente, fazendo com que parecesse uma rocha de formato estranho para quem passasse. Sentando, estendi um pequeno pano e me sentei sobre ele. E agora é só esperar. O que eu esperava era que o sol se pusesse, pois só quando o sol se pusesse eu saberia exatamente para onde ir. A estátua foi feita pelo grande mestre Keiki quando ele ainda estava vivo e foi projetada para que cada pôr do sol apontasse onde seu túmulo permaneceu. A partir daí segui rigorosamente o que escrevi sobre como encontrar a tumba do grão-mestre Keiki. Em primeiro lugar, o protagonista nunca se preocupou em vir aqui, já que ele não escolheu o estilo Keiki, mas o estilo Levisha, tornando esta a primeira vez que alguém realmente veio aqui. Não demorou muito para o sol finalmente começar a se pôr, e justamente quando o sol se moveu logo acima da estátua que uma linha dourada emergiu da ponta da espada. Olhando para onde a linha ia, pude determinar aproximadamente que estava apontando para o noroeste em direção ao que parecia ser uma árvore grande, mas discreta, ao longe. Bingo! Sorrindo amplamente, imediatamente fiz uma anotação mental da árvore e corri para ela. Leva aproximadamente 150 a 200 segundos para o sol se pôr. Isso significa que eu tive pouco tempo para correr da estátua até a árvore ou pelo menos perto da árvore que estava a pelo menos 1 quilômetro de onde eu estava. Se eu não chegasse perto da árvore no momento em que o sol se põe, facilmente a perderia de vista, pois além de ser um pouco maior do que qualquer outra árvore, parecia exatamente igual a qualquer outra árvore da área. Se não fosse pela estátua apontando diretamente para os três, eu nunca saberia para onde ir. Uf, uf, uf. Chegando com respirações pesadas, desabei na frente da árvore. Eu estava totalmente exausto.
Corri a toda velocidade em um terreno acidentado até chegar na frente da árvore. Quando cheguei, o sol já havia se posto, mas não me importei, pois já havia alcançado meu objetivo. Agora o que devo fazer? Mesmo sendo o autor, não sabia o que fazer a seguir, pois nunca havia escrito uma cena em que o protagonista fosse ao túmulo do grande mestre Keiki. Eu nem sabia se havia armadilhas ou provações dentro da tumba. A única coisa que eu sabia era que a tumba estava em algum lugar perto desta árvore na minha frente. Olhando cuidadosamente ao redor da árvore, noto uma raiz que se projetava do chão. Colocando minhas mãos sobre ela, notei que estava bastante solta em comparação com as outras raízes que estavam firmemente gravadas no chão. Sem pensar duas vezes, puxei imediatamente a raiz com todas as minhas forças. Foto. Com um som alto, a raiz arrancou diretamente do chão, revelando um pequeno buraco que poderia caber uma única pessoa. Jogando a raiz para o lado, imediatamente fiz meu caminho para dentro do pequeno buraco. A primeira coisa que notei quando entrei no buraco foi que tudo acima da árvore era oco e uma única corda pendia do topo da árvore. Gole. Seguindo minha linha de visão, eu involuntariamente engoli em seco quando notei a corda que estava pendurada no topo da árvore descendo todo o caminho para dentro de um buraco sem fundo escuro como breu no meio do chão. Olhando para o buraco, não pude deixar de sentir o suor frio escorrer das minhas costas, pois realmente parecia que o buraco não tinha fim. Reunindo minha coragem, segurei firmemente a corda e lentamente desci pelo buraco. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, quando minhas mãos ficaram dormentes, perdi a conta de quanto tempo estava descendo a corda. Meus braços e meu núcleo neste ponto estavam começando a queimar com a dor de descer continuamente a corda e, antes que eu percebesse, meu estado mental também estava se degradando. Ainda assim, independentemente do quanto eu estava sofrendo, aguentei a dor e continuei descendo pelo buraco.